Bom dia. A República Democrática do Congo é considerada pela ONU a capital mundial das violações. O país é riquíssimo, dos mais ricos do mundo, mas a população vive uma inqualificável miséria. Especialmente na zona leste, junto aos chamados Grandes Lagos, reina há décadas uma instabilidade regional que se traduziu em conflitos armados, que causaram milhões de mortos e de deslocados. Precisamente vindo do leste da República Democrática do Congo e a convite da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, esteve entre nós o bispo de Bukavu. Durante uma semana percorreu Portugal, de norte a sul, para denunciar a tragédia que o mundo não quer ver. O jornalista Paulo Aida acompanhou Dom François Xavier, que falou ao programa 70x7 sobre a situação das populações na região, nomeadamente as perseguições aos cristãos. Em África, na República Democrática do Congo, esconde-se uma tragédia que o mundo parece querer ignorar. Nas últimas décadas, calcula-se que mais de 5 milhões de pessoas foram mortas na região, mas nem a dimensão dantesca deste número parece incomodar as consciências da comunidade internacional. Os mais antigos ainda se lembrarão do Congo belga. Depois, com a independência, passou a chamar-se Zaire e agora é a República Democrática do Congo. Ao longo dos anos, uma coisa, porém, nunca se alterou: a enorme cobiça que as riquezas naturais que se escondem no solo deste país africano têm provocado. Provavelmente é aí que está a explicação para o martírio por que tem passado este povo. Ouro, estanho, tungstênio e agora o coltan, o famoso ouro azul, o cobiçado mineral que é essencial para a eletrónica e que está presente também nos telemóveis, nos computadores, até na indústria espacial. Calcula-se que cerca de 80% das reservas mundiais de coltan estão precisamente na República Democrática do Congo. País rico, muito rico, população pobre, extremamente pobre. Nesta equação simples pode resumir-se o estado em que se encontra este país africano. Situado na chamada região dos Grandes Lagos e tendo como vizinhos países como o Ruanda, o Uganda e o Burundi, a República Democrática do Congo está indefesa perante o saque ao seu subsolo e os gritos das populações carenciadas parece que não são escutados no resto do mundo. Eles estão sós, estão como que abandonados, estão à sua sorte. Durante uma semana esteve em Portugal, a convite da Fundação AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre, Dom François Xavier Roussengot, arcebispo de Bukavu, uma diocese situada no leste do país, precisamente uma das zonas mais afetadas por esta instabilidade regional. Roussengot veio a Portugal depois de ter estado em Espanha para agradecer a ajuda que a Igreja Católica tem dado ao seu país, mas essencialmente veio cá para denunciar, para mobilizar consciências, para que o mundo desperte para a enorme e silenciosa tragédia que está a sufocar o povo da República Democrática do Congo. O primeiro objetivo, não se cansou de dizer o arcebispo de Bukavu, é conseguir-se a paz para a região. Sem paz, não há progresso, não há desenvolvimento, continua a pobreza. É preciso sublinhar isto até à exaustão. La paix est toujours possible. A paz é sempre possível. Essa é a grande mensagem que Jesus Cristo nos anunciou. É a grande mensagem que levou ao mundo. É a grande mensagem que confia a todos os que acreditam nele. A paz é sempre possível porque o mal nunca pode triunfar sobre o bem. Portanto, a paz no Congo ainda é possível. La paix au Congo est encore possible. A situação dramática por que está a passar a população da República Democrática do Congo, especialmente na zona leste do país, é o resultado do saque das suas matérias-primas e da existência de grupos armados que atuam impunemente na região, destruindo aldeias, pilhando casas, recrutando à força homens, mulheres e até crianças, e fazendo da violação uma arma de guerra. A República Democrática do Congo é considerada hoje em dia pela ONU como a capital mundial das violações, um triste galardão que diz quase tudo sobre este país em quase colapso. Estes grupos armados
dependem das receitas do comércio ilícito, do tráfico destes recursos naturais, situação que inclui, muitas vezes, elementos das próprias Forças Armadas da República Democrática do Congo. Trata-se de uma situação absolutamente descontrolada, cuja responsabilidade pode ser, numa primeira análise, imputada aos países vizinhos e à instabilidade interna, com que também se debatem o Uganda, o Burundi e o Ruanda, mas cuja origem mais profunda terá de ser encontrada junto às grandes empresas multinacionais que, elas sim, acabam por ser os receptáculos do grande saque. Le Congo est aujourd'hui instable à cause de l'implication de ces... O Congo permanece instável por causa das ligações a esses países. Será somente por causa das riquezas? Provavelmente. Le Burundi, l'Ouganda qui sont à la base, je pense. Mas será o Ruanda, o Burundi e o Uganda que estão na origem? Penso que não. O Ruanda nem sequer fabrica uma faca de mesa. O Uganda começa a utilizar o que é fabricado por outros. O Burundi não tem nada. Todos os minerais explorados no Congo são exportados e utilizados noutros países e por outras multinacionais ou governos. É aí que é preciso procurar as causas da instabilidade no Congo. O gouvernement, c'est par là qu'il faut chercher la cause de l'instabilité au Congo. No meio do caos, a Igreja Católica tem desempenhado um trabalho essencial na ajuda à população, cumprindo, muitas vezes, o papel que cabe ao Estado. É a Igreja que administra escolas, que providencia os serviços de saúde, que ajuda as populações a tirarem melhor rendimento das terras, ensinando novas técnicas agrícolas, formas de irrigação dos solos. A Igreja, estando presente, é a voz amiga, confiável. Talvez por isso mesmo, os bispos, sacerdotes e as religiosas são, muitas vezes, alvo de ataques, de ameaças quase permanentes. Eles são o obstáculo ao reino do terror, que é o resultado da atuação das milícias armadas. Os 3 últimos administradores da diocese de Bukavu foram mortos. Dom François Xavier Roussengo diz não ter medo, mas já viveu episódios assustadores, ameaças de morte, já teve até uma pistola apontada à cabeça. Constantino Malou, missionário do Verbo Divino, nasceu há 38 anos no então Zaire e agora está em Portugal, país que conhece bem e onde fez grande parte da sua formação académica, e ele confirma que o bispo continua a ser um alvo a abater. Ele não pode andar sozinho no carro, não pode estar sozinho num sítio, não pode sair sozinho uma tarde assim para fazer um passeio. Isto é a confirmação daquilo que é a vida nesta parte do Congo. Nesta parte do Congo, o leste do país é, claramente, a zona onde há mais instabilidade. O arcebispo chegou mesmo a dizer que atualmente vive-se um período de não paz e de não guerra. Ou seja, em certas zonas há paz, o dia-a-dia decorre praticamente sem sobressaltos, mas noutras regiões é raro o dia em que não há notícias de assaltos, de ataques de milícias, de mortos. Nunca vi num país onde há refugiados, no mesmo país, como o meu, há refugiados. Podemos falar em ausência do Estado em determinadas zonas da República Democrática do Congo. Partes do território são como que santuários das milícias armadas. O bispo prefere falar em bandidos. Em dezembro passado, um grupo de reflexão denominado Grupo Cristão de Reflexão e Ação, que inclui católicos e protestantes, denunciou, através de uma carta difundida pelas agências de notícias, aquilo que classificaram como as graves violações dos direitos humanos no leste da República Democrática do Congo. Neste documento fala-se em episódios constantes de violência bárbara contra as populações civis, em que as mulheres são as principais vítimas. Há casos documentados de mulheres violentadas diante dos maridos e filhos, de torturas sexuais, de maridos assassinados, de filhos raptados, de saques, de destruição de habitações. A consequência de tudo isto é a perpetuação da pobreza. A falta de emprego é dramática. Cerca de 90% da população está desempregada e 40% é analfabeta. Na ausência de um Estado que cumpra com os seus deveres sociais, sobra a instabilidade. É um verdadeiro paradoxo. A riqueza alimenta a miséria. Os números são alarmantes. Vocês dizem que estão em crise, e eu compreendo-vos porque a crise é mundial e Portugal não escapa. Mas entre nós, como o sublinhei, entre nós morremos por causa da crise daqui.
As consequências da falta de emprego na República Democrática do Congo são tão impressionantes que, mesmo tendo deixado o país há 8 anos, o padre Constantino Malu continua a falar dele com palavras incrédulas, por não parecer ser possível, num país, só 10% da população conseguir trabalho. Quando pessoas falam de desemprego aqui na Europa, nos países da Europa, no Congo não se fala de desemprego. Toda a gente é desempregado. Não há subsistência vital para as pessoas. A pobreza que se fala no Congo é uma pobreza escandalosa. É mesmo uma pobreza de vergonha. Como se não bastasse toda esta tragédia, a República Democrática do Congo atravessa agora outra crise. A da falta de assistência humanitária em resultado da crise económica que se abateu especialmente sobre a Europa. Nós, portugueses, queixamos-nos do custo de vida, do desemprego galopante, da falta de expectativas. Em África, a perspectiva é bem mais alarmante. Maintenant que ces aides n'arrivent plus, à cause de la crise qui frappe le monde, agora que as ajudas não chegam por causa da crise que atinge o mundo, cada dia há mortos, porque há crise na Europa. É dessa forma que sentimos a crise. Não sentimos a crise por falta de dinheiro, não sentimos a crise por falta de investimentos, não sentimos a crise pela redução do salário, porque não o temos. Nós sentimos a crise quando vemos o número de pessoas mortas, que eram assistidas pelos vossos apoios e agora não chegam. Por causa disso, contamos cada dia cada vez mais mortos. Les morts, on les compte chaque jour un nombre très très important. O cenário descrito pelo arcebispo de Bukavu é preocupante. Durante os dias em que esteve em Portugal, o prelado deixou sempre a mesma mensagem. Ajudar a República Democrática do Congo, ajudar a África a desenvolver-se, é passar das palavras aos atos. É um dever dos cristãos empenhados numa sociedade mais justa. E, às vezes, basta muito pouco para se conseguir fazer um verdadeiro milagre. Muito pouco mesmo. Si vous vous privez seulement, se cada um de vós se privar apenas de um café por dia, isso quanto custa? Se cada um de vós se privar de €1 por dia para as crianças que não estão na escola, hoje, por falta de material escolar, podiam já apoiar o estudo de um grande número de congoleses, porque os estudos entre nós não são muito caros. qui ne sont pas à l'école aujourd'hui par manque de frais scolaires. Vous pouvez déjà faire étudier un très grand nombre de Congolais. Se quiserem ir mais longe, por exemplo, vocês têm 3 refeições por dia. Entre nós, há quem não tenha uma refeição completa por dia. Não vos peço para se privarem de todas as refeições, porque não conseguiriam viver, mas se puderem dar o equivalente a uma refeição por dia, irão salvar muitas famílias. Priver de tout un repas parce que vous ne saurez pas vivre ce rythme-là, mais l'équivalent d'un repas, si vous pouvez le donner par jour, vous sauvez des familles, et beaucoup de familles. O convite para a vinda do arcebispo a Portugal insere-se numa estratégia de comunicação da Fundação AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre, uma fundação pontifícia cuja missão é apoiar a Igreja necessitada. Durante os 7 dias em que esteve entre nós, o bispo proferiu conferências em Fátima, Lisboa, Almada, Braga e Évora de Alcobaça. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre regularmente convida bispos, padres, irmãs a virem a Portugal de forma a podermos passar mais facilmente a mensagem da nossa instituição, a mensagem da Igreja perseguida. E, portanto, gostamos de trazer para poderem falar na primeira pessoa, ter aqui um testemunho na primeira pessoa de alguém que vive, de facto, num país onde a Igreja é perseguida, onde a Igreja é necessitada, de forma a poder comunicar com os nossos benfeitores, com a sociedade civil, e para dar a conhecer a realidade de um país. Já tivemos vários bispos de vários países, nomeadamente, estou-me a lembrar, do ano passado tivemos da Índia, há 2 anos do Iraque, tivemos um outro do Sudão, do Paquistão, e este ano escolhemos a República Democrática do Congo. Pobreza, violência, medo, insegurança. Nas regiões mais instáveis da República Democrática do Congo, sucedem-se histórias de terror, mas também de resistência. Os episódios de violência ocorrem quase todos os dias
E embora ninguém goste de os recordar, também ninguém consegue esquecê-los. Alguns são tremendos pelo exemplo de fé e de coragem que revelam. As irmãs da Congregação das Filhas da Ressurreição viveram no dia 7 de janeiro de 1998 um dos mais ignóbeis ataques contra a Igreja Católica no passado recente. Viviam numa modesta casa que consideravam o seu convento, numa aldeia. Nesse dia, um bando de homens armados arromba a porta, invade a casa, dispara a matar e deixa atrás de si um rastro de sangue. 6 das irmãs foram assassinadas. Eram todas muito novas ainda. A mais velha tinha menos de 40 anos. O crime? A ousadia de estarem ali, de serem uma voz amiga, de serem testemunho da paz contra o ódio generalizado. Estas irmãs, porém, ao contrário daquilo que seria expectável, não abandonaram o país. A sua presença junto da comunidade, todos os dias, continua a ser inspiradora. As irmãs dão uma ajuda preciosa às populações, desbravando os campos, trabalhando em hospitais e enfermarias, combatendo a falta de pessoal especializado, acompanhando doentes com sida, cuidando dos idosos, ensinando a ler e a escrever, dando aulas de puericultura e auxiliando os mais pobres dos pobres, oferecendo-lhes uma refeição diária, a única que estas populações têm. Ao todo, alimentam mais de 5.000 pessoas. A Fundação AIS, em Portugal, acompanha e auxilia o trabalho destas irmãs, até pela proximidade entre as duas instituições. Ambas foram fundadas pelo padre Berenfried van Straten. E acaba de lançar a Fundação AIS uma original campanha de apoio que é, também, um desafio para que os portugueses possam ajudar a Igreja necessitada na República Democrática do Congo. Temos neste momento a decorrer uma campanha de adoção de uma irmã. Isto porque se houve alguém que nos está a ver neste momento e que teve a possibilidade de estar junto do Sr. Bispo, percebeu o quão importante é a oração. E então o que nós fizemos é, temos o nome das irmãs que estão neste momento na República Democrática do Congo, estas irmãs das Filhas da Ressurreição, e quem entrar em contacto connosco, nós enviaremos o nome desta irmã para que diariamente, ou no seu momento de oração, quem nos esteja a ouvir agora e a ver, que pode pedir-nos um nome e nós enviaremos este nome para rezar e para que esteja nas suas orações diárias, para que tenha força para continuar a fazer o seu trabalho, para que Deus também a proteja, porque é um país onde nunca sabemos se somos apanhados por uma bala que vem não se sabe de onde, e portanto é importante este momento de oração por estas irmãs também que estão, e é uma campanha de oração pelas irmãs do Congo. O apelo à oração foi uma constante na visita do Bispo a Portugal. Nas conferências, nas muitas entrevistas para que foi solicitado, nos encontros simples com pessoas que o abordaram, sobressaiu sempre esse pedido à oração. Disse ele, Deus escuta sempre as nossas orações. Disse ao chegar ao Santuário de Fátima pela primeira vez na sua vida e logo para assistir às cerimónias de um 13 de maio. Mas escuta, continuou o arcebispo, seguramente as vossas, as dos portugueses, pois vocês têm a intercessão da Virgem Maria. O arcebispo Bukavu pediu as nossas orações e a nossa militância. As nossas orações de cristãos empenhados na paz do mundo, na justiça, e a nossa militância de cidadãos que não podem fingir que não ouvem, que não veem, que não conhecem as tragédias que ocorrem no mundo todos os dias. Como na sua terra, no leste da República Democrática do Congo. Para Dom François Xavier Roussengot, a nossa militância pode começar nas próprias intenções das missas, não esquecendo do que se passa na sua terra. Je crois que les Eucharisties sont aussi un lieu où on peut. Creio que as Eucaristias são também um lugar onde podemos, quando o referimos nas intenções, rezar pela paz no Congo, pela justiça em África, pelas boas relações interpessoais, pela União Africana e de todos os cristãos no mundo. Na oração, podemos também ajudar as pessoas a terem presente o que se passa entre nós, convidando-as a se comprometerem positivamente. Encorajo a rádio, as igrejas, organismos como a Ajuda à Igreja que Sofre, que fazem tudo para sensibilizar as famílias, os benfeitores, os amigos, para que deem para o Congo. E j'encourage les organismes comme AED, qui font des tours. Creio que é uma maneira de informar a opinião pública sobre o sofrimento que vivemos neste país, neste momento. Pour le Congo, je crois que c'est une façon d'informer l'opinion publique des souffrances que nous connaissons dans ce pays aujourd'hui. A paz é possível. O padre Constantino
está longe do país onde nasceu, mas é apenas uma distância provisória. Apesar da forte ligação a Portugal, país que ama, é lá que estão as suas raízes. Quando fala nas atrocidades que se cometem, da violência que persiste em manchar de sangue a República Democrática do Congo, quando fala da pobreza que escandaliza, o padre Constantino não esconde a enorme mágoa de ser filho desta terra e de não conhecer nenhum truque de magia que possa mudar tudo num instante. Mas o padre Constantino sabe que a paz é possível. Mas tem de ser uma paz verdadeira, que resulta da vontade profunda dos povos, das pessoas, e não apenas um mero acordo entre governos, que é sempre uma paz com prazo de validade, uma paz apenas até à próxima guerra. A paz vai acontecer neste país. Isto tenho certeza. Isto tenho certeza. Mas é preciso a vontade. É preciso o esforço. É preciso um esforço no sentido de não procurar a paz pela imposição, mas que seja uma consciência de todos, de todo o povo, a consciência de todo o povo colocada ao serviço dos irmãos. Aí a Igreja tem um trabalho. A Fundação AIS desempenha um trabalho único em favor da Igreja que sofre, em apoio aos cristãos a quem é negada a liberdade de professarem a sua fé, denunciando atropelos aos direitos humanos, apoiando comunidades religiosas que vivem dificuldade, tantas vezes sem meios de subsistência. Informar é também formar. Quem desconhece nunca se poderá indignar. O arcebispo Dom François Xavier Roussengot veio a Portugal largar uma semente. Em cada encontro, em cada conferência, até em cada entrevista que concedeu no nosso país, o arcebispo Bukavu levou-nos, pelas suas palavras, até à tragédia que consome o seu povo. Agora somos todos cúmplices, já não podemos fingir que não sabemos. Foram 7 dias, 168 horas, 10.000 minutos, um corre-corre. No fim, o balanço é positivo. Creio que o balanço é positivo. E agradeço a todos os que me ajudaram a realizar esta missão, a todos os que interiorizaram o problema do Congo. Digo-lhes obrigado e espero que o Senhor, que é bom, que nos quer como uma só família, não deixe de escutar o nosso grito através das súplicas que lhe apresentamos por nós. Boa tarde. Um café, por favor. Muito obrigado. Quanto é? 60 cêntimos. 60 cêntimos, menos de €1, por favor. Este café custou menos de €1, quase nada. No entanto, na República Democrática do Congo, €1 faz toda a diferença. Mais de 90% da população vive com menos de €1 por dia. O bispo Bukavu esteve aqui em Portugal a contar a história trágica deste povo e a pedir-nos ajuda. Conhecemos a história. Será que não vamos ajudar? A reportagem sobre a República Democrática do Congo, país em que falta quase tudo, apesar da riqueza do seu subsolo. Um país que é também exemplo do trabalho desenvolvido pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, na ajuda concreta que é possível oferecer aos cristãos perseguidos no mundo. 70 × 7 volta de hoje a 8 dias. Até lá, votos de um bom domingo e de uma ótima semana.